Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, dia 9/9 de 2021, 11 horas e 47 minutos. Uma quinta-feira estranha aqui em São Paulo, nublada, porém tá quente, ao mesmo tempo com muito vento. Então tá proporcional aí a volatilidade da bolsa, talvez. Eu vou começar os trabalhos de hoje prestigiando a galera aqui do YouTube. Deixa eu tirar o som aqui, fica melhor para gravar. Sempre melhor, que aí não tem nenhum risco de termos eco. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com o OBS, tudo tranquilo. Então vou prestigiar nossos amigos aqui do YouTube que deixaram os comentários. Antônio Augusto, boa tarde, professor Wagner. Mercado muito chato, ainda consegui ficar short em Itaúsa, que amenizou um pouco a queda das outras ações. Estou acreditando na reversão dessa baixa. Itaúsa é um dos ativos que a gente estuda diariamente, né? Nosso amigo falou que ficou vendido. Foi bem, né, nessa manobra. Deixa eu tomar um gole do meu Monster Energy. Né, não sei se ele trabalhou com rompimento falso aqui, não tocou a parte alta do canal, mas foi realmente bem. Agora está numa região de suporte, né? 10,85. Mas o nosso mercado, a gente tem que ver com os políticos aí quando é que eles vão desfazer as posições de venda, né? Aí vai subir bem forte, né? Galera que está vendida aí, será que eles estão recomprando? Aí o mercado sobe bem. Então aqui 10,83, né, é uma região de suporte, e uma alta firme pode correr acima de 11,01, que seria um rompimento falso deste fundo aqui. Pessoal, para eu não esquecer, eu vou fazer os estudos dos ativos da imersão Pocket. Ontem eu acabei não fazendo na sessão de ontem. É o momento, né? Como eu venho comentando, assim, alguns players, eles perdem o tempo deles fazendo piadas. A gente faz meme também, mas o meme inteligente sempre com conteúdo educacional. Então alguns fazem piada, tiram sarro dos investidores, eu não consigo entender isso. Os influencers, né? E aí os investidores acham engraçado alguém que está rindo de um prejuízo que ele tem, mas enfim, eu tenho coisas realmente que eu tenho dificuldade de entender. E a gente passa o tempo trabalhando. Inclusive, tem pessoas que eles falam um negócio à tarde, na manhã do dia seguinte, ou na mesma tarde, e eles apagam aquilo que tinham falado. Olha, eu tenho convicção que vai não sei para onde, por 132 mil pontos. São canalhas, né? São cafajestes que a gente tem no mercado. Eu posso acertar ou posso errar. Eu vou estar sempre aqui com um discurso coerente, explicando exaustivamente por que eu penso aquilo. Posso mudar de opinião, mas eu não vou apagar aquilo que eu falei anteriormente. Né? Então a gente tem verdadeiros bandidos, canalhas, cafajestes aí na Bolsa de Valores. Né? Então é um negócio impressionante. Então, errar ou acertar é uma coisa, o seu caráter é outra, né? A sua postura, a sua forma de se portar. Então, BKBR3 é o ativo que eu penso como sendo interessante para uma posição longa, uma posição de compra. Eu tenho consciência que tem um topo mais baixo que o anterior, tenho consciência que está abaixo de um eixo a 9,08. Mas o nosso mercado está distorcido. Então, se trabalhar acima de 9,08, pode disparar. É a minha leitura, um ativo importante, interessante para uma exposição nesse momento. É a mesma coisa a Boa Safra. Ação com fundamentos muito bons, né? Extremamente descontada, só que tem que ter fluxo direcionado ao papel. Falando em fluxo, investidores estrangeiros, você pega aqui o mercado à vista, né? Eles acumularam 7.351.444.000 em agosto, aí até o dia 3, 1.459.663, porém, entretanto, todavia, a gente tem aqui no broadcast em primeira mão o que eles fizeram. Não, eu poderia fazer uma brincadeira, né? O que eles fizeram no verão passado, no pregão passado, mas não, porque tem delay. Né? Então tem duas lendas aí na bolsa que não vai ter mais esse delay de um dia para o outro, que a B3 vai jogar o dia anterior, e tem uma lenda aí também que no futuro breve
a gente pode ter o mini índice operando quase 24 horas, como ocorre nos futuros americanos. Então, os estrangeiros ingressaram com 791,4 milhões no dia 6 de setembro. Quer dizer, eles estão tomando tudo, né? Então já soma mais de 2 bi no mês de setembro. Quando a gente parte para o mercado futuro, nós percebemos aqui, queridos, deixa eu tomar mais um gole do energético aqui. Claramente, né, uma posição comprada dos estrangeiros, ó, estão com 125.213, só ontem compraram 10 mil contratos. E no caso dos institucionais, ultra, mega, hiper vendidos, né? Então quem vai ganhar a batalha? Você tem que fazer a leitura e montar suas posições. Eu acho que ações faz sentido ter compra. O Smart Fit dando sopa aqui no fundo duplo. É um ativo que eu acredito muito também. Assim como o Santos Brasil, ó, no movimento corretivo, né? Eu não vejo não tem nenhuma desistência. Gemate, ativo de varejo, né? De fluxo, então vai descer mesmo. Eu acho que ações, o momento é realmente de manter posições. Não qualquer ativo, mas o ativo de qualidade, ó, como o Randon, fazendo aqui um Arami, mulher grávida em japonês, ó, a própria Caixa Seguridade, ativo ultra, mega, super descontado. Só que tem que ter paciência, né? Eu falo sempre daquele negócio, pô, vai construir, pega um imóvel que nem eu pego aí, todo arrebentado, ou se não, por exemplo, eu tô com um imóvel no leilão que daqui a pouco vai fazer aniversário. Essa história que vendem, essa falácia para vocês, olha, você compra um imóvel no leilão, com um mês você desocupa, baita mentira. Ainda mais em época de pandemia. Não desocupa. Por exemplo, o que eu fiz? Peguei uma boa advogada, tá correndo aluguel. Então, desde eu comprei um imóvel em novembro, arrematei, desde fevereiro foi fixado um valor de aluguel, inclusive maior do que o valor de mercado pelo juiz. Uns 20, 25% maior. São 3 casas, um terreno. Então está correndo um aluguel. Então acumulou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até as pessoas desocuparem, né? Por causa da pandemia, está atrasando. Quando desocupar, essas pessoas vão ter que pagar esse valor de aluguel porque elas optaram em ficar no imóvel. Só que, por enquanto, eu não tenho nenhum tipo de retorno sobre esse valor investido. Monta um negócio, por exemplo, para você ver em quanto tempo que ele vai dar lucro. Na Bolsa de Valores, pessoal, os astros se alinharam. Começou a entrar fluxo, os institucionais tiram um pouco o pé, os estrangeiros entram com mais força, o mercado dispara. Então, operar no mercado de ações, as pessoas falam que é complicado, que é arriscado. Arriscado é montar um negócio, montar um salão, um restaurante, comprar uma franquia, arrematar o imóvel em leilão, né? Você tem que ter caixa, né, para segurar a onda. Na bolsa você está ali com a tua carteira, ó, o mercado alinhou os astros aí, entrou fluxo positivo, de repente em alguns dias você pega ativos de qualidade como da Imersão Pocket, que a gente comprou já descontado, então não há nenhum maior problema. Você começa a ganhar dinheiro todos os dias, é grana, 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 a maquininha fazendo dinheiro. É assim que funciona. Monta um pesqueiro, um restaurante, monta um hotel. Tem negócio que você fica 4, 5 anos para começar a ter o retorno. Na bolsa, o negócio alinhou em 2, 3 pregões e recupera. Essa que é a grande realidade, né? Então, ativos como Cury, ó, você já percebe alguma reação, padrão penetrante. Então, muitas vezes, o investidor ele tem que agir de forma racional. Ó, Gerdau, ó, Local Web, talvez aqui sinalizando fundo, a Melk. Então, quando começar, o negócio engrena. Simples assim, né? É muito mais tranquilo do que um empreendimento. Vai empreender na indústria para você ver. Vai comprar um título de renda fixa que paga bem, seu dinheiro vai ficar preso lá 3, 4, 5 anos. Senão não paga bem. Essa que é a realidade. É que eu falo aqui as coisas que os outros não podem falar porque eles estão presos a um patrocinador, a um banco ou uma corretora. E o que eu falo aqui é a realidade, né? Então é isso. Paulo Rodolfo Gardini, boa tarde, professor. O senhor poderia comentar o Pão de Açúcar, PK3, claro, para já. Agora, você tem que saber a ação que compra, não é qualquer ativo também, porque tem ativo que é o maior BO mesmo, mas isso é o que a gente ensina no dia a dia. Por exemplo, uma ação como o Pão de Açúcar. Aqui, quando ela estava 41, 42, 40 reais, todo mundo estava otimista.
Não, porque a Pão de Açúcar, aí fica todos entendidos. Não, porque o Pão de Açúcar, ele tal, o faturamento dele, porque eu fui no Pão de Açúcar, tal. Olha, eu acho que esse ativo vale 80, viu? Por quê? É que nem biruta de aeroporto, aponta para o lado, né, do vento. Eu aqui nos 40, eu via um topo duplo, um eixo tal, jamais compraria o ativo. Agora a 26, pô, você acha que é melhor comprar Pão de Açúcar a 42, a 41 ou a 26, 27 reais? Né? Então essa aqui é a realidade. Para mim, você pode até não acertar a mínima, mas aí se você acertar e o mercado começar a subir, dispara. Você faz muito dinheiro. É assim que funciona o mercado. Né? Ah, mas é que eu ouvi falar que tem um trader aí, o professor não sei o que, o guru, que o indicador dele marca o fundo. Baita de uma mentira. Depois você tem que saber conduzir o trade. Existem padrões, existem momentos. Eu falo aqui, tem épocas na Bolsa de Valores que é mole o negócio. Né? O negócio é mole, você tem 3, 4, 5 estudos indicando para o mesmo lado, você vai lá e raspa o tacho. Tem momentos mais complexos como agora, que tem quando tem política no meio do negócio, ou quando tem polícia, como eu brincava na época da JBS. Ó, um exemplo clássico do que eu falava é isso aqui. Ó. O que eu falava para vocês? Ó? Você está investindo em renda fixa, você tem visão de aposentadoria de longo prazo, cara, compra a JBS. Tem 1 milhão para aposentar, compra a JBS. Só que isso eu falava quando o ativo estava quanto? Vocês lembram disso? Né? 5, 6, 7 reais. Hoje está 31. Então multiplicou em 4, 5 vezes o valor. O que eu dizia? No momento que a polícia se afastar da empresa, ela vai se multiplicar por 5, 6, 7, talvez até 10 vezes. Multiplicou por 5, 6 vezes. Por quê? Porque os irmãos Batista tinham uma ligação umbilical, intrínseca, absurda com a empresa. Então ela não valia 5 ou 6, ela valia o que ela buscou aqui, 20, 30, 35 reais. Então, esse é um caso clássico, né? Então hoje, quem tem condições de comprar um ativo como Pão de Açúcar, eu não estou dizendo que você vai comprar hoje para vender amanhã, o momento é turbulento. Você está pegando um touro na unha, né? Mas algo que você pensa para médio prazo, como swing trade, é uma baita oportunidade na minha visão. Aí o Leonardo Galdino, seja bem-vindo. Leonardo, ele pede VIA e MGLU. Deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa da minha equipe aqui que eu não falei. Então, VIA já é um ativo. Eu não posso ser incoerente, né? É um ativo que a 9. Mas, ó, sendo justo aqui comigo, vocês lembram que eu falava que a VIA tinha um ombro, cabeça, ombro, que ali ia descer muito, talvez ali a 10, 11 reais. Na verdade, não desceu a 9 nem a 11, desceu a 10, não, desceu a 9. Deixando claro, eu não estou comprado no ativo não, tá? É minha ex-esposa, aí a gente sabe. Esse ativo tem questões mais complexas. Agora, acionou um pivô de baixa aqui a 10,95. Ela está numa região de topo anterior, não tem sinal de fundo. Eu prefiro o grupo Mateus. Mas assim, dificilmente se o varejo como um todo se recuperar, ela vai deixar de fazê-lo. Então, pô, pensar em comprar a Via, que é a antiga Via Varejo, a 9... aí eu já começo a achar interessante. É o caso de MGLU também. Né? O que a MGLU faz aqui? Ela parece desenhar aqui algo que remete a um ombro, cabeça, ombro invertido, uma acumulação, alguma coisa do gênero. Então eu vejo, sim, uma região interessante. Ah, mas o IPCA veio alto, a gente tem taxa de juros, mas, porra, sai na rua, vai pra praia, olha os e-commerces, né? Eu não estou falando para comprar o ativo na máxima, eu estou falando sobre a compra de um ativo descontado. André Schneider, olá, Wagner Caetano, boa noite, por favor, pode analisar a UNG? Esse ativo eu não conheço. Vamos estudá-lo juntos aqui, claro. E detonem na área de comentários, peçam United States Natural Gas, uau, bacana. Um ativo com uma liquidez menor, a gente vê pelos candles craquelados em franca tendência de alta. Ou você compra e coloca o stop curto com grande chance de ser estopado, talvez um espaço curto para ganhar, ou aguardaria uma correção. João Vinícius, boa tarde, grande mestre. A impressão minha hoje foi um ponto decisivo com a grande queda. Será que tem força para descer?
Que Deus siga iluminando a todos nós. Um grande abraço. Cara, aí eu não sei o que o camarada vem fazer. Por exemplo, o Cássio era um cara que me apoiava. Aí o que ele vem fazer aqui no canal? Ele vem desabafar, né? Olha, vamos ler aqui o que o Cássio colocou. Nunca imaginei que seria uma compra. Por que você não fala dos ganhos, Cássio? Né? Mas como, senhor, eu sigo comprado nos 24 mil pontos, fazendo a rolagem. Por que você não fala o que a gente ganhou 8 meses seguidos? Coloca aí também a pontuação. Né? O racional de compra que o senhor defende acabou quando perdemos 121k. Por que você não entrou vendido? Virou apenas teimosia e esperança. Entra vendido, se você tem tanta convicção. Entra na venda. Né? Seguirei que o grupo as suas orientações até onde permitirem, mas apenas com base nisso, né? Em esperança no seu trabalho. Desculpa o desabafo. Desabafo, Cássio. Bolsa de valores não é desabafo. Bolsa de valores é faca na caveira. Eu não vou apagar, né? Mas se tem o pessoal que concorda com o Cássio, entra vendido, né? Ó, então esse daqui, por exemplo, aí o cara quer mentir aqui, aí você já vai sair aqui do canal. Então vocês são os covardes, ó, não o Cássio aqui que eu não vou apagar. A gente ficou 8 meses ganhando aqui e vocês são os covardes, uns canalhas. Vocês sabem que eu não estava olhando aqui o canal ontem porque eu estava numa festa da minha família. Ó, olha as coisas. Pô, por que vocês não fazem as coisas proporcionais? Vocês não ajudam em nada quando tem uma posição contrária, só ficam enchendo o meu saco nas redes sociais e quando tá ganhando vocês não colocam. Nós passamos 8 meses sem um erro, vocês não colocam no canal. Quando a gente passa um momento turbulento, tá todo mundo trabalhando aqui, não tem criança e não tem moleque, vem encher o meu saco aqui nas redes sociais, ó. Olha, vamos ver o desabafo do Eduardo Nunes. Professor, acompanho a respeito do seu trabalho há anos, mas nesses últimos tempos tenho sentido que o professor está procurando fundo. Ah, é verdade, Eduardo. Ah, legal. Enquanto o mercado mostra, então opera na venda, Eduardo. Opera na venda. Concordo que houve alguns martelos para nos confundir. Agora, infelizmente, para algum cenário geral do país se definiu, o governo Bolsonaro acabou. Ah, legal. Ou sofrerá impeachment ou ficará tão fraco que não aprovará mais nada no Congresso. Ah, bacana. Então entra vendido. Quando for assim, porra, coloca alguma coisa para somar, né? Pra que a gente tenha, né? Pô, pessoal que tá no canal aí, nós passamos 8 meses entre o fim de novembro e o fim de agosto. Quase 9 meses, quase um bebê gerado. A gente acertava, pra vocês terem uma ideia, às vezes a gente fazia 3 giros no day trade. Por que vocês não colocam isso aí? Para enaltecer o trabalho. Às vezes a gente pegava, pessoal, fazia numa semana 5 mil pontos somando day trade e swing trade. Por que vocês não colocavam para enaltecer, para reconhecer o meu trabalho? Agora a gente passa uma turbulência, o aluno vem desabafar, com todo respeito, né? Ou mentir, como alguns fazem. Né? Não é o caso do Cássio. O Cássio é um desabafo. Aluno mentiroso eu ocultei. Cara, se você não nasceu grudado, ninguém nasceu grudado comigo, eu não sou Deus e vocês não acompanham só o meu trabalho. Eu já perguntei várias vezes, quem você acompanha no mercado? No mínimo a pessoa acompanha 2, 3 ou 4 profissionais. Aí vem querer atribuir a mim, né, um momento de turbulência na sua rentabilidade. Pô, isso tá incorreto, pessoal, não tá certo. Né, esse tipo de postura. A gente está aqui todos os dias trabalhando, lutando. É uma baita sacanagem, porque quando a gente arregaça, ganha rios de dinheiro, o cara compra casa, carro, salva empresa, salva casamento, por causa da Top Traders, poucos reconhecem. É uma baita de uma sacanagem esse tipo de postura, ok? Então vocês podem escrever o que vocês quiserem, mas eu vou responder de forma proporcional. Se for mentira, eu vou te bloquear, porque canalha e cafajeste aqui não tem espaço. Se não for mentira e for um desabafo, eu vou responder de forma proporcional. Então escreve que eu vou responder à altura, ok? Baita sacanagem. Tá convicto de um movimento? Você não acompanha só o meu canal. Entra vendido, né? Entra vendido. Eu tinha convicção, então vende e ganha dinheiro na queda. E de repente compartilha o teu estudo aqui conosco, manda para mim por e-mail, como alguns fazem, aí você soma, se não, não contribui em nada, correto? Muitas vezes quem faz isso, o camarada tá alavancado, toda a brisa é tempestade, não vai dar certo. Então eu sempre tô perto de vocês, via e-mail, Telegram, Instagram, YouTube, né? Então é uma sacanagem, às vezes o camarada vem mentir, ou ele vem desabafar e não soma
porra nenhuma para o grupo, para falar o português bem claro. E a gente está trabalhando aqui dia e noite para tentar, de mãos dadas, aí caminhar na seara da renda variável. Então haja paciência. Vocês nunca vão conseguir me abater nem me vencer, das pessoas que trabalham de forma contrária, mesmo as que estão dentro do grupo, ok? Eu estou nesse negócio há muito tempo, ó. Já passei por tudo que vocês imaginam. Então vamos lá. Boa tarde, Wagner. O Alex Soares ele pede BBSE3 e o ativo da Caixa. O da Caixa eu fiz. BBSE3. Vamos dar uma olhada. O BBSE3 é um ativo, é aquela história, Alex. Não tem sinal de fundo, nem no diário, nem no semanal, só que o ativo está longe da média. Seria uma compra por distância de média e assimetria. A chance de perder, teoricamente, pouco e ganhar muito se o mercado reverter, né? Depende muito do perfil. Olha o comentário do Alex. Já que comentaram sobre política, pessoal, vocês podem comentar o que vocês quiserem sobre política no canal, ok? Aqui mando eu não tenho rabo preso com banco, com corretora, com amiguinho. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui sobre política, pedir ativo, que aqui no canal quem manda sou eu. E foi maravilhoso, pessoas de bem, famílias, de sua maioria, etc. Enfim, é difícil mudar o Brasil com STF militante, Pacheco se escondendo do povo e a grande imprensa apoiando essa ditadura. Pessoal, nós tínhamos excelentes candidatos na eleição passada, tinha para todos os gostos, João Amoedo, Henrique Meirelles, tinha o Geraldo Alckmin, que é o político mais injustiçado do Brasil. Inventaram coisas contra eles que foram todas arquivadas, coisas absurdas envolvendo merenda, uma covardia. E nós tínhamos o Álvaro Dias. Aí o Brasil escolheu entre o Haddad e o Bolsonaro, né? E as pessoas falam como se só tivesse o Lula e o Bolsonaro. Pô, a gente vai ter outros candidatos, né? Para todos os gostos, mais radicais como Ciro, menos radicais como a Moeda, a Marina deve aparecer, o Emael também deve aparecer, e provavelmente um candidato de terceira via vindo do PSDB, que deve ser o Eduardo Leite ou o João Dória. Se fosse o Eduardo Leite, provavelmente ele brigaria de frente ali com o Lula e o Bolsonaro e iria para o segundo turno, por N motivos. Como o Dória é muito bem articulado e ardiloso, ele deve ser o candidato do PSDB, né? E sendo ele o candidato do PSDB, dependendo da equipe de marketing que montar, tal, pode fazer frente como uma terceira via, mas eu acho menos... Mas o João Dória é o João Dória, então assim, eu não duvido que ele seja a terceira via e seja eleito. Ouçam o que eu estou falando. Mas se fosse o Eduardo Leite, acho que teria mais chance. Mas vamos em frente. Ele solta o Lula e coloca o mesmo como elegível, e depois a mídia coloca o mesmo com 50% ou mais ali de 2022, tudo armado para voltar a roubalheira. Enfim, onde você viu um governo com ministros qualificados e as empresas dando lucro? E esse governo ruim? Fica meu apoio ao Brasil, quem não ajuda, conseguiu se não atrapalhar o Brasil, iria voar. Desejo paz a todos e um Brasil melhor, é o que eu desejo, e o meu candidato é o Brasil crescendo, as pessoas estudando, educadas, com uma boa qualidade de vida, né? O Mário César Bernardes de Oliveira. Olá, Wagner, tudo tranquilo? Então, eu estou achando que o mercado está dando um recado muito direto ao Brasil, ou seja, ninguém aguenta mais um psicopata governando o país e eu, sinceramente, estou completamente pessimista com a situação. Estamos a meses das próximas eleições e me parece que as coisas ainda vão piorar muito antes de começar a melhorar. Nunca senti esse país tão próximo de se tornar uma Venezuela como estou sentindo agora. Bolsonaro está destruindo o país. Infelizmente, quem pode fazer alguma coisa para evitar essa desgraça está apenas assistindo de forma passiva e covarde. Sabe o que acontece, pessoal? As pessoas... político, ele tem duas situações. Deixa eu só ver se a minha internet não está abrindo aqui. Pô, eu acho que as próprias pessoas, elas tiraram aqui a... Deixa eu ver se eu consigo ver as respostas aqui. Ou sei lá, o próprio YouTube... Parece brincadeira, mas não é. Eu tô gravando aqui de casa hoje. Deixa eu ver se vai aqui, senão eu vou ter que... Acho que tá conectado aqui. Então vamos ver. As pessoas, na verdade, político, pessoal, com algumas exceções, não são todos os políticos, né?
Eu não vou aqui demonizar político também, que como em todas as categorias, no mercado, na política, na indústria, tem pessoas boas e ruins, né? Mas o político... Ó, ninguém passa férias no Haiti. A questão de como fazer o Haiti virar uma simpática praia do Caribe, vive o STF. Bom, aí cada um, eu não vou... como são opiniões aqui, cada um tem a sua. Sabe, eu vou colocar aqui pra gente estudar os ativos internacionais. Pessoal, o político, ele pensa... Né, uma boa parte dos políticos pensa em duas coisas. Como é que ele pode financiar a campanha? E aí tem N coisas que a gente sabe. É isso que aí depois o dinheiro começa a sobrar, ele não pensa mais só em financiar a campanha. Tipo assim, os outros fazem, eu vou fazer também. Isso não são todos, né? É uma minoria, eu acredito, a maioria são honestos. E uma outra coisa, medo de ser preso. Né? E aí quando eles descobrem um terceiro elemento, que é o seguinte: dependendo do que eu falar ou fizer, eu vou impactar a Bolsa de Valores, aí ferrou. Né? Que nunca houve, né, uma quantidade tão grande de políticos que sabem que dependendo do que eles fizerem ou falarem, eles vão derrubar ou eles vão elevar os preços na bolsa. Aí o negócio fica louco, como diz a molecada, né? Então nós temos uma geração de políticos que sabe que aquilo que eles falam e fazem impacta na bolsa. E aí já viu. Ok? Então, falando um pouco aqui do minério, nós estamos num ponto decisivo no semanal, que é 128,45. Né, no diário também, uma região que pode formar um fundo duplo. E pessoal, quando eu falo que a nossa bolsa é a bolsa minério, ou Ibochina, é disso que eu estou falando. Ó. Então nós temos aqui o minério de ferro, com possibilidades aqui reais de formar um fundo duplo. Quando eu trago aqui o Ibov na tela, o que eu tenho? O Ibov com possibilidade de formar um fundo duplo. Tudo bem que está um pouco abaixo. E será que essa barra é exaustão? É uma possibilidade de ser uma barra de exaustão. Né? Ela tem todos os elementos para ser uma exaustão. Tem volume, está longe da média, é ampla, fechou fora da banda de Bollinger inferior e praticamente confirmaria como barra de exaustão se fechar acima de 114.800 e consequentemente da banda de Bollinger inferior. Ok? Bolsa da China, tendência total aqui de alta. Né? Pode corrigir tudo, deve corrigir, mas você vê no diário semanal tudo apontando para cima, mas está longe de média. Tem o índice Nikkei aqui no Japão, a mesma coisa, né? Deve ter alguma correção no preço ou no tempo. Fluxo para mercados emergentes veio na média de 21, topos anteriores e respeitou. Nós temos aqui provavelmente um mastro bandeira no petróleo Brent negociado em Londres, na ICE, e tem o WTI negociado na NYMEX em Nova York. Também alta tendência do petróleo, o jeitão do petróleo aqui é de alta mesmo. Títulos americanos de 10 anos. Tá com um cara aqui de topo triplo, mas tem a média de 21 para segurar. E eu traçaria aqui nos Treasuries norte americanos, né, uma LTA. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem a decisão aqui nas médias. Bolsas norte-americanas já voltaram a subir, né? Não chega a corrigir nem no tempo direito, ó, índice Nasdaq, S&P, Dow Jones, tendência de alta total na veia. O VIX, o índice do medo, Volatility Index, já tem uma forte queda hoje. A gente vê que o problema realmente é aqui no Brasil. O EWZ, talvez uma barra de exaustão, região para formar um fundo duplo. Reino Unido, né, cai mais forte hoje, mas já deixando sombra inferior. Bolsa da França já voltou a subir
montando aí um engolfo. Tendência de alta, né, pessoal? Na Europa, Estados Unidos, Eurostock 50 também, ó. Um martelo, uma reação forte aqui numa região de suporte, rompimento falso de 4138. O índice DAX, padrão penetrante, piercing line pattern, montou a mínima numa região de suporte. E Bovespa em dólares, região candidata a fundo duplo. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, faz uma pausa, mas precisa perder a mínima aqui para realmente começar a cair mais fortemente. O milho não me empolga, né? O milho... Na verdade, assim, quem está trabalhando com base na mínima do dia anterior e entrou aqui no Arami está ganhando, mas não é nada tão empolgante, mas acho que dá para ir conduzindo. Ok? Eu vou fazer os ativos fixos, só dar uma olhada no celular, ver se não tem nada aqui. E me impressiona, cara, eu, por exemplo, eu vou falar de Ambev, eu acordo todos os dias cedo para olhar a Bolsa da Europa e tal, faço a abertura de mercado lá nos grupos de Telegram. Depois eu vou, faço o panorama nos grupos de Telegram, faço os stories no Instagram, faço postagem, o informe cenário, depois o informe fechado de mini contratos, gravo para o YouTube, fico colocando uma série de coisas à tarde e à noite no Instagram, no Telegram. Pô, as pessoas não reconhecem isso, uma boa parte delas, né? Uma parte eu sei que sim, pessoal, mas uma parte não, né? Então, assim, você só tem valor se você acertar 100% das vezes. Teu trabalho, teu esforço, você deixa muitas vezes a família de lado, o esporte, alguma coisa que você gosta, as pessoas não valorizam, cara, isso é muito louco. Por isso que tem muito psicopata, influencer do mercado financeiro que odeia os investidores e os alunos. Eles pegam raiva de muita gente por causa dessas coisas. No dia que eu tiver esse sentimento, eu paro. Eu falo, o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos e pela minha família, eu tenho pelos meus alunos, pela minha equipe, por quem corre comigo. No dia que eu tiver um sentimento negativo e que eu não tiver a empolgação, a euforia, a alegria de poder tentar fazer o bem e trabalhar, eu paro pelo menos por um tempo com esse negócio. Mas não é fácil lidar com alguns. Eu não estou dizendo hater não, muitas vezes pessoas do próprio grupo que cercam a gente, que só elogiam quando acerta, não reconhecem o trabalho e se você errar, cara, te detonam. Alguns pelo menos têm a hombridade de fazer isso às claras e alguns fazem escondidos em canais de terceiros se escondendo atrás de perfis falsos. Então, muito influencer liga o F e não está nem aí para o aluno, para o investidor, de tanto desgaste que já passou nos anos que está aí na bolsa. Então, o que ele passa a pensar? No bolso dele. Eu não. A minha prioridade é o aluno. O dia que eu tiver um sentimento negativo, alguma coisa do gênero, eu dou um tempo, né? Então, por enquanto, eu tenho muita vontade de trabalhar, de entregar, mas não é fácil lidar com a ingratidão, infantilidade, falta de maturidade de alguns, né? É um desafio muito grande esse trabalho que a gente faz, principalmente para fazer de forma íntegra, de forma lícita. Então a gente tem aqui a Ambev, pessoal. A Ambev está numa região de suporte, 16,11. Foi um pouco abaixo e aparentemente respeitou. 16,11, aliás. Então, na minha visão, é uma região decisiva. Hoje, algo que pode fazer muita diferença é esse lance dos caminhoneiros, né? O presidente tentando conversar para ver se eles liberam as rodovias, né? Os carros estão passando. Mas um dos receios é o desabastecimento. Tudo uma ação coordenada para derrubar a bolsa. Quando esses caras começarem a zerar a venda e comprar, o negócio vai subir. Agora, por exemplo, você está convicto que é um momento de tendência de baixa, que você aprendeu com algum guru de internet que nunca abriu uma boleta? Porra, opera vendido, né? Para com essa história que você acompanha só o nosso canal porque não é verdade, né? Ah, então eu acompanho o seu raciocínio e tal. Ah, é? E quando a gente fez operações públicas aí, 18 mil pontos direto e tal, não mandou nem um e-mail agradecendo, aí vem encher o saco. A gente tentando trabalhar aqui para virar o jogo, vem perturbar. Então, por exemplo, ó, B3, SA3 foi fora da banda, provavelmente uma exaustão, na minha opinião. Uma situação que favorece mais a compra. Banco do Brasil, a mesma coisa, região de suporte, gap fechado.
né? Aí nós temos aqui Bradesco, a mesma coisa. Eu acho que Bradesco é uma baita oportunidade, não para comprar hoje o negócio de disparar amanhã, mas oportunidade de médio prazo, swing trade, que é a forma que a gente prefere trabalhar. O Itaúsa também, eu já tinha avaliado anteriormente uma região de suporte. A gente olha Itube, né? Tá na base aqui perto de uma linha de retorno, uma região de suporte anterior, ó. Dá para marcar aqui o 28,67. Sambi, provavelmente a gente vai conseguir encontrar uma linha de retorno. Né? Na minha opinião, uma região mais interessante para compra do que para venda. Tem aqui o 36,53. Correto? Aí tem o IFNC, Índice do Setor Financeiro, bem pertinho aqui de uma linha de retorno. Nós temos aqui o 10,584. IMAT, que é o índice de materiais, resistindo um pouco melhor hoje, né? Tem o lance do aço lá na China, então algumas ações, ó, a gente vai ver aqui, como Uzi Minas, eu acho que está subindo ainda. Não, já devolveu, ó. Vamos ver CSN. Apesar do minério, o minério acho que está prestes a fazer um... Ó, Goal subindo. GGBR4 subindo. Ah, são ativos mais resilientes, né? Aí temos o IMOB, que é o índice de setor imobiliário, né? Que realmente esse W aqui não faz mais muito sentido. Né? Teria que ter algum sinal mais forte. Assim, pessoal, pela análise, o mercado está muito distorcido e tal, mas quando a gente vê uma barra dessa de ontem, né, que fechou fora da banda, geralmente está perto de formar um fundo. Não que hoje vai formar, mas está perto de formar um fundo. Aí tem Small 11, que é índice de Small Caps, talvez uma exaustão também, né, tá bem perto aqui do fundo anterior. Petro 4, a Petro fechou o gap, né? E seria natural, né, depois da perda aqui da LTA, uma busca, esse gap foi fechado, uma busca aqui por 24,34. Né? Na minha opinião, região que abre oportunidade de compra, ela está colocando todos os riscos aí que nós sabemos no preço e está ignorando o petróleo, né? Então, baita oportunidade na minha visão. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. WhatsApp, e-mail, tá tudo certo. E toda a galera que me mandou e-mail, pessoal, eu li todos, tá? Eu não respondi todos ainda, que não foi possível, mas eu li todos e muito obrigado. Tem muita gente que apoia também, manda estudos, materiais, então essa é a essência do nosso grupo, né? Então, a Vale... Será que é possível traçarmos aqui um mini canal? Uma coisa mais ou menos assim? Acho que faz sentido, né? Então estaria na base de um canal, oportunidade de compra? Eu acho que sim.
China 11 eu já tinha comentado lá embaixo que eu achava que era uma compra legal tal, e eu continuo vendo dessa forma, esse cenário de correção. Mas assim, tem que comprar com bastante cuidado porque a própria bolsa de lá está longe das médias e tal. Então, Cury, Melk, Gerdau eu já estudei. Aí nós temos juros, dei um F25. Os juros fizeram o movimento mais natural, né? Isso daqui é um fundo arredondado. Eu tinha até comentado ontem com alvo aqui em 10,130. Eu, particularmente, se tivesse comprado, trabalharia... Eu trabalharia com stop aqui na região de 10,200, ó. Né? Aí temos o dólar, o WDO. O dólar, ele... no diário não diz muita coisa, mas quando você baixa o tempo gráfico para o intraday, ele está com cara aqui de uma figura assimétrica de queda, né? Uma mistura de topo duplo. Na minha visão, o dólar vai vir aqui embaixo, ó, fechar esse gap. Região de 590, por aqui, ou no mínimo na LTA. Né, tá lutando aqui nesse topo anterior, deve vir no 5249, mas eu não duvidaria, por exemplo, que o dólar viesse a 5173 aqui embaixo. Para mim é um alvo, um racional aqui para o dólar, não para hoje, mas talvez para amanhã. Aí nós temos o Ibov aqui na tela, né? Eu vou estudar aqui no diário e no semanal, ó, fora da banda, né? Tá trabalhando na parte baixa, tal, com volume menor, né? Tem muita gente em dúvida aí do que fazer nesse momento no mercado, porque nós temos estrangeiros na ponta compradora, uma relação preço-lucro mais atraente do que no pior momento do governo Dilma. Abaixo de 7, deve estar um 6,7 agora. Mas ao mesmo tempo a gente tem um viés, assim, um sentimento muito negativo. Então o investidor fica na dúvida. Quando a gente pega o gráfico semanal, está operando aqui no vazio, né? Seja no Ibov ou no BOVA11, por exemplo. Então, se for uma compra, é uma compra assimétrica. Agora, pelo próprio semanal, você olha no BOVA11, se trabalhar acima de 110, rompimento falso. Você olha no Ibov, se trabalhar acima de 114.800, rompimento falso. Então, tanto no Ibov quanto no BOVA11 aqui, nós temos o ponto, né? Que é a região de 110. Né? Então, assim, há alguns profissionais de mercado, e eu não tiro a razão desses profissionais, não, porque o investidor pessoa física ele é complicado, né? Tem uma porcentagem pequena, a grande maioria apoia tudo, mas tem uma porcentagem que pressiona muito esses profissionais e tal, eles ficam com medo de expor a opinião deles num momento como esse. Eu nunca vou fazer isso, né? Porque no momento que eu não puder expor minha opinião, eu não tenho o que fazer nesse negócio. Mas, cara, análise técnica clássica, essa barra tem todas as características de exaustão. Pico de volume, fechou fora da banda de Bollinger inferior, né? Tá perto de um suporte anterior, enfim, ela tem todas as características de uma exaustão. Então ninguém está caçando fundo, né? A gente está tentando simplesmente entender o movimento e esse é o meu raciocínio, né? É a mesma coisa no Ibov aqui, né? Então, e no caso do Ibov, talvez seja possível, talvez algo também, possivelmente a gente consiga. Ó, mas aqui, por exemplo, no Ibov, ó, a gente está numa linha de retorno, o mercado está abaixo. E se ele voltar, de repente, aí a trabalhar acima, agora, porra, você acha que o mercado é para baixo? Entra vendido, né? Quem controla a conta da pessoa, aperta o botão, é o próprio investidor. Se bem que dizem que algumas corretoras que a corretora bota a ordem por conta do cliente, mas aí é outra situação, né? Mas via de regra, é você que é soberano em relação à sua conta. Ó, não é uma linha de retorno? Ó. Sim ou não? É uma baita sacanagem. Nenhum investidor acompanha só um profissional de mercado. Acompanha 2 ou 3, 4. Eu acho que uma boa quantidade é acompanhar 3 pessoas. Eu mesmo acompanho 2 no exterior e uma no Brasil aqui. Fora as casas de análise, né? Que eu assino
inúmeros relatórios no Brasil e no exterior. Eu não fico culpando os editores, a casa de research aqui no Brasil, nem lá de fora, ou os profissionais que eu acompanho por nada. Eu tomo a decisão, né? Mesmo porque quando eu ganho eu não divido com eles. Aí quando eu perco eu vou culpar essas pessoas, fazer drama? Isso é um absurdo, né? Eu acompanho diversas casas de análise no Brasil e no exterior, acompanho um profissional que eu gosto aqui no Brasil e acompanho 2 no exterior. Quando eu acerto, eu não divido com eles, eu não faço um Pix ou uma transferência para eles. Quando eu erro, só que eu pago pelo trabalho que eles estão me prestando, né? Então eu vejo o racional deles e aí eu observo se eu concordo ou não. Simples assim. Eu não dou dinheiro para eles quando eu acerto, e muitas vezes eu acerto, né, aí eu formo a minha opinião com o meu conhecimento e com esses materiais que eu assino, várias plataformas de notícias, vários softwares. Quando, por exemplo, eu erro, eu não saio culpando ninguém, eu errei, não o profissional, mesmo porque ninguém acompanha um profissional só. Isso é falácia. Simples assim. Então a gente está em cima de uma linha de retorno com todas as características de uma barra de exaustão no BOVA11 também. Eu acho, pessoal, que dinheiro é muito importante, mas o caráter, a postura, a honestidade está muito acima, né? Então, pô, não vem querer vir com história para cima de mim aqui, que eu estou nesse negócio desde 2001. Não, desde 2002. Desde outubro de 2002. Então aqui nós temos uma linha de retorno, né? Pô, é possível depois de uma potencial barra elefante, numa linha de retorno, né, que montou fundo uma vez. Ah, professor, mas em momentos turbulentos a análise técnica tende a não funcionar, até ela começar a funcionar de novo. Mas aí, sabe o que eu acho curioso? As mesmas pessoas que falam que a análise técnica está falhando no momento, não falam que tinha padrão de queda claro, que tinha a tendência de... que eu não consigo entender, o pessoal não tem um discurso sólido, né? Uma hora não funciona, mas uma outra hora é a tendência, então é cada história, né? Então, ó, tá numa linha de retorno, tem potencial para formar fundo. Isso aqui, tá vendo essa linha pontilhada? Eu vou deixá-la aqui dita normal aqui no cartezinho, ela inteiriça, né? Vocês concordam comigo que se começar a subir, né, e romper o 114,825, tende a testar essa linha aqui que formou alguns topos, né? Então, eu trabalho com técnica aqui, eu estou trabalhando, me esforçando, tentando dentro das minhas possibilidades decifrar o mercado. Agora, pô, você acha que tem outro guru que é melhor do que eu? Segue o cara, né? Você acha, por exemplo, que a tendência é de baixa, entra vendido, você não é obrigado a fazer nada. Então concorda aqui, ó, que se começar a subir, tende a testar essa linha, e se romper, projeta 131,050, porque seria o início da cunha. Esse é o meu raciocínio, né? Será que eu estou certo? Será que eu... Não sei. Eu estou trabalhando, dia e noite. Incansavelmente aqui. Aí trazendo um gráfico de 30 minutos, passa a impressão que está tentando formar um fundo aqui na região, né? Aqui foi... Esse ponto aqui eu vou deixar só no diário para não confundir. Eu estou trabalhando direto aqui, pessoal, sem preguiça, sem tiriça, forma transparente, clara, sem rodeios, é o que eu estou fazendo. Então aqui, ó, eu vou marcar o ponto mais recente, 113,500. Foi abaixo, está acima agora. Né? Um ponto que, se rompido, pode impulsionar bem o 114,930, não só por ser a máxima de hoje, mas é o ponto que gerou essa queda que nós estamos acompanhando aqui no intraday, mas está bem pertinho do ajuste, né? E aí, ó, um ponto chave aqui, ó, que aí sim eu acho que pode fazer a diferença, ó. Essa LTB curtinha, ó. Tocou uma vez, duas, três, se ela for rompida, aí joga o mercado no mínimo aqui no 115,550, né? Então vamos dar uma olhada no livro de ofertas para a gente finalizar. Ó, tá mais, tem até mais pressão na compra, tá com cara que vai ajustar positivamente hoje, ok? Então é isso aí, um grande abraço, compartilhe o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, nós vamos virar o jogo, já passamos turbulências diversas, passamos uma em novembro do ano passado, depois passamos quase 9 meses com acerto de 100%, e nós vamos
Então a gente tem gordura, a gente vai virar o jogo e fazer muita grana até o último pregão desse ano. Muito trabalho, muita luta e a gente vai começar a acertar. Assim, quando o mercado alinhar os astros, pessoal, a gente vai desfrutar aí das posições, das carteiras públicas. Só que tem que ter paciência e não alavanca. Não fique tentando girar a carteira no intraday, fazer médio, ficar mexendo muito no mini índice agora. Tem momento para isso e esse momento está próximo de chegar. Ok? Só os políticos zerarem a venda, eu vou falar baixinho, a gente vai fazer muita grana aí nos próximos pregões. Eu não acredito que venha para 107, 110, para mim o mercado está fazendo fundo, pelas razões que eu expliquei anteriormente. Esse é o meu racional, transparente, reto, direto, e vamos em frente, firmes na luta, pessoal. Valeu!